E a gente já começa com as prováveis escalações. A gente começa com o Fortaleza, tá, gente? Vamos lá. É o que o técnico Marcelo Chamusca provavelmente vai colocar no jogo de domingo, tá? Felipe Alves, Tinga, Paulão, Jackson, Bruno Melo, Felipe, Juninho, Romarinho de um lado, Oswaldo do outro, David mais por dentro e o Wellington Paulista na referência no ataque, o técnico Marcelo Chamusca. Não deve fugir muito disso, né? Muito se fala que poderia ter o João Paulo jogando por dentro e aí o David poderia voltar a fazer a função de falso 9 que a gente vê ele fazer muitas vezes com o Rogério Ceni. Mas a opção pelo Wellington no detrimento ao Bergson, que vem atuando, faria muito sentido até por conta da questão da bola aérea. A gente vai até mostrar como a bola aérea do Fortaleza ela é eficiente, né? Fala-se muito da do Ceará, mas a do Fortaleza também é muito. E o Wellington é mais eficiente ainda nesse tipo de jogada do que é o Bergson. Bruno Melo na esquerda. É outro jogador que faz parte voltando até dessa questão de bola aérea, de bola alta. Então, praticamente isso aqui deve ser uma mudança aqui, ali o Oswaldo pode ser para o banco de reserva, mas deve ser esse o time de Fortaleza para domingo. Vamos para o lado alvinegro, vamos lá para o lado do Guto Ferreira. Como é que o Guto deve escalar o time do Ceará? Dessa maneira, também não deve fugir muito desse esquema, né? Richard Xavier, Thiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho Sobral, Léo Chu de um lado, Lima do outro, Vina mais por dentro, voltando, é o grande reforço do Ceará para a partida e o Clebão lá na frente, Caio. Não deve fugir muito disso, por mais que ele tenha a opção do Charles e aí você teria um volante talvez mais técnico do que o Fabinho para jogar. O Fernando Sobral se firmou jogando à frente da zaga, saindo do lado direito. Acho que até muito mais porque o Lima respondeu bem do lado direito. Não deve fugir muito disso. Fala-se muitas vezes do Saulo Mineiro começar uma partida como titular no lugar do Kleber, não jogando ao lado do Kleber, até porque sem o Felipe Viseu ele perderia a opção de ter um ou outro centroavante no banco de reservas, dependendo do andamento da partida. Bom, a gente fala sobre clássico, daqui a pouco tem atualização das informações com o Danilo e com o Anderson também. Vamos agora ver o trajeto de Ceará e Fortaleza até agora, o gráfico das duas campanhas. Aí a gente vai vendo aí, ó. Não é pesquisa eleitoral. Não é pesquisa eleitoral não, mas os dois estão ali bem pertinho na margem de erro, Caio. Isso. Mas basicamente isso, 3 pontos percentuais para cima, 3 pontos percentuais para baixo. Esse é o esquema da caminhada do Ceará e do Fortaleza até essa 26ª rodada. E o seguinte, né? Se você reparar, José, o único momento que a distância ficou um pouco maior em termos de posição foi na 17ª rodada, quando o Fortaleza estava em 7º, o Ceará em 12º. O máximo, além disso, é 4 posições e quando tá, é mais ou menos na mesma pontuação. Isso aqui é muito legal também. Na 7ª rodada eles se encontraram e o Ceará era 9º, o Fortaleza era 13º. Foi que o Ceará vence o Fortaleza, passa a ser 9º e ultrapassa o Fortaleza ali na classificação. Voltaria a ultrapassar o Fortaleza ali entre a 23ª e a 24ª, tá 3 rodadas na frente. E agora o Ceará tem a chance de abrir 5 pontos, que é uma vantagem bem considerável para um rival direto dos objetivos. E no caso do Fortaleza, de tomar de volta essa primazia de estar na frente nesse mini campeonato entre os dois. Só explicar o seguinte, a gente vai ainda, Ceará e Fortaleza, esse jogo válido pela 26ª rodada. Sim. Só que nós já tivemos 2 jogos, inclusive a vitória do Atlético Goianiense. Que foi o que tirou o Ceará da 10ª colocação. É só pra galera ficar, mas o Ceará não jogou ainda. A gente sabe que o Ceará e Fortaleza ainda não atuaram nessa 26ª rodada. Mas o momento, o gráfico de momento, a melhor radiografia é essa aqui. Ceará e Fortaleza oscilando muito em um determinado momento. Fortaleza ficou mesmo à frente do Ceará e agora é ultrapassado pelo Ceará. E é bom lembrar que a classificação por rodada, então aqueles jogos atrasados são computados dentro da rodada. Então, para as pessoas entenderem um pouquinho, tem esse desenho. Agora, o mais importante é isso, é como eles ficaram sempre muito próximos. A maior diferença foi ali na 17ª, um em 7º, outro em 12º. Não existe uma grande discrepância de desempenho entre os dois. Existe, às vezes, um momento que um está melhor, consegue uma sequência de 3, 4 vitórias ou 3 vitórias em 5 jogos. O outro também já conseguiu, mas ninguém conseguiu despregar muito ainda não. Volta Romarinho. Romarinho está de volta, é um jogador importante, sabe do peso que o Clássico tem, que o Clássico Rei tem, e ele falou com o futebolês. A gente sabe que clássico é sempre importante e a gente tá precisando dessa vitória e um jogo contra o nosso rival que se Deus quiser, se a gente sair com a vitória, se for possível, a gente vai crescer ainda mais na competição, porque a gente sabe que os 3 pontos é importantíssimo para a nossa sequência no Brasileirão e esperamos fazer um grande jogo. Falou Romarinho, Little Romário, Anderson Azevedo. Deixa eu conversar com o Anderson, trazendo as informações do Fortaleza pra gente. O Anderson, tá chegando a hora, hein? Acho que ele não tá te ouvindo. Tá chegando a hora
Para os mais antigos, é calça de veludo ou aquilo lá de fora. Fortaleza precisa da vitória. Então não interessa outro resultado. É claro que normalmente os empates são os resultados que mais acontecem em clássicos rei, mas para o Fortaleza essa vitória é fundamental. Não só para o Fortaleza, mas principalmente para o técnico Marcelo Chamusca. Hoje o time volta a treinar, treina no CT Ribamar Bezerra em Maracanaú, treinou ontem em Maracanaú, hoje também. Amanhã o último trabalho acontece no estádio Alcides Santos e depois todo mundo já entra em concentração para o jogo no domingo às 8h30. Romarinho de volta é uma das peças fundamentais, jogador que tem bastante confiança de todos. Do elenco, do Marcelo Chamusca, da torcida, vamos ver se o Romarinho vai conseguir tirar um coelho da cartola. Valeu, Anderson. Vamos para o lado alvinegro. Ele hoje não é titular absoluto, mas presente em todos os outros 6 clássicos. O cara que joga uma bola redondíssima e está vivendo um momento ruim na temporada. Até ter sido um dos jogadores que mais atuaram. Pode ser. O momento ruim, quando eu falo, pode ser até em virtude do desgaste físico, né? E o volante Charles hoje não é titular. Fala sobre esse duelo que também vale muito. O Ceará pode abrir 5 pontos para o Fortaleza e como a gente mostrou agora há pouco, existe, além de tudo, além da classificação oficial, uma classificação paralela. O Caio fala sempre isso. O duelo individual, duelo caseiro entre Ceará e Fortaleza. Fala, Charles. Clássico é clássico, né? É um jogo diferente, um jogo importante, tanto pra gente quanto pra eles, né? Um jogo de extrema importância no campeonato também. É o último clássico. Tivemos bastante clássico esse ano, então esse é o último, então mais do que nunca é um dos mais importantes. Então a gente entrar focado, né? Estamos se preparando bastante, essa semana foi bastante intensa. Então estamos preparando ao máximo, né, para a gente fazer um grande jogo contra eles. Mais um jogo difícil, um campeonato à parte, né? A gente sempre fala isso, que clássico não se joga, se vence. Então a gente vai com esse intuito aí de buscar uma vitória, subir na tabela, né, e chegar mais perto das colocações lá de cima que a gente quer. É quase um mantra, né? Clássico não se joga, se vence. Danilo Queiroz atualizando as informações do lado do Ceará, do lado do Vozão. Boa tarde para você, Danilo. Boa tarde, Jussier. Boa tarde, Caio. A verdade é que é um jogo tão importante que quando a gente conversa com os atletas, e vocês ouviram um pouco o Charles, eles falam muito mais da partida em si do que os 3 pontos para o Campeonato Brasileiro, dada a importância desse jogo. E durante a semana, o Guto tem conversado muito com os atletas em relação a isso, em relação ao quanto é importante o clássico, ele está acima dos 3 pontos, e o quanto é importante o time conseguir realizar uma boa partida, porque o Guto acredita que para vencer o time precisa jogar bem. Nós tivemos uma preparação do Ceará em que ele teve praticamente a semana inteira para trabalhar, já é a segunda semana em sequência que o Ceará tem de trabalhos sem jogos no meio da semana, isso é muito comemorado, principalmente pelo treinador que entende que pode passar algumas noções para a equipe. Não deveremos ter surpresa em relação ao time. José Caio, isso que vocês disseram em relação ao time do Ceará, deve ser o time. Amigo torcedor, o que pode ter mudança em algumas questões da forma de jogar da equipe, porque o Guto já avisou que deve trazer algumas surpresas na forma de jogar do time. Vamos aguardar. Outra surpresa poderia ser o Pedro Nares aparecer, né? O Danilo, inclusive, ontem trouxe, durante o Futebolês na rádio, sobre umas modificações. E o que o Danilo falou agora há pouco, modificações no time mesmo, né? O Saulo entrando no lugar do Kleber e o Nares entrando no lugar do Fabinho, não é isso? O que é legal que o Danilo falou, e eu acho que isso vale muito para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente também estimular para o torcedor pensar dessa maneira, não é somente a escalação. A gente mostra a escalação porque ilustra, mas a maneira de jogar talvez seja até mais importante do que o time principal, o time titular, né? E a gente tem alguns lances aqui de análise que a gente fez mostrando algumas das armas que Fortaleza e Ceará possuem colocar para o jogo, né? A gente tem as imagens mostrando algumas coisas que fazem parte de um padrão, tanto do Ceará quanto de Fortaleza, né? A gente pode ver, a gente pode passar agora mostrando como os dois times conseguem surpreender
as duas equipes, né? Vamos lá, vamos ver. Para análise tática do Caio, o Caio vai analisar taticamente dois lances. Um do Fortaleza. São 2 lances de bola parada do Fortaleza. Sempre um movimento de quem está perto da grande área sair para dar ou aquela casquinha ou para puxar a marcação. Você vê que puxar a marcação, o Gabriel Dias chega livre e marca um gol de cabeça contra o Santos. Tem também um gol do Campeonato Cearense, com o mesmo desenho. O jogador sai, a marcação bem puxada, para dessa vez, em vez de ser no primeiro pau, vem um jogador de trás, é o Bruno Melo, e o Bruno Melo marca o gol. Sempre essa bola cobrada pelo Juninho. Até se contunde, né? Até se contunde, mas o movimento, a ideia é de sempre sair um cara do primeiro pau, ou puxar a marcação, ou para dar aquela casquinha e abrir. A gente bateu muito na técnica que o Ceará tem uma bola parada muito forte, até porque marcou gols contra o Fortaleza assim no começo do ano. Mas o Fortaleza marca muito gol assim. Já o Ceará tem, talvez, a história da marcação na saída de bola e em poucos passos chegar no ataque adversário. Esse é o gol do primeiro clássico do Campeonato Brasileiro. Essa bola já tinha sido roubada antes, o Kleber disputa, e aí em 3 toques a bola vai chegar no Vina para definir. Nos melhores jogos do Ceará no campeonato, ele não deu mais que 200 passes trocados. É um time que, quando consegue tomar a bola, define rapidamente. Tem um gol contra o Bahia também, que sai mais ou menos dessa mesma ideia. A gente já tem a bola chegando no Nares, mas ela é roubada lá em cima, com o Léo Chu, para chegar no Nares em poucos toques e para o Vina definir. O gol contra o Vasco também, o gol do Pedro Nares é muito parecido. É um time que tenta bloquear a saída para, em poucos passos, sair no contra-ataque. E aí fica aquela questão, por que o Ceará funciona melhor jogando assim? Porque tem um meia que se aproxima, chega e tem definição. Muito, né? Então passa muito por isso. Então são 2 características ofensivas das 2 equipes que certamente vão ser colocadas à prática no jogo de domingo. 3466-2040, a galera também pode participar. O Caio ilustrou aí esses 2 lances, aliás, esses 4 lances de 2 características. Eles não marcam gols apenas Claro, dessa não, forma. mano, O Fortaleza as tem aquela bola em variáveis. diagonal. O Ceará tem uma bola aérea muito forte também. O Thiago chega muito forte, o Luiz Otávio um pouco menos. Mas nessas 2 você vê que existe estratégia muito clara de como executar esse tipo de ação. Não, até porque você precisa ter uma estratégia, né? Claro. Você precisa ter uma maneira de jogar e a partir dessa maneira, obviamente, que existem outras variáveis, outras alternativas também. E ainda mais num clássico, a gente está falando isso aqui tudo para ilustrar, tudo para deixar de forma didática para quem está acompanhando a gente o como o Ceará joga e também como o Fortaleza atua. Mas E as alternativas. A gente falou que o Fortaleza pode trazer o João Paulo por meio e lançar o David. O Ceará pode trazer de volta um Charles ou trazer o Pedro Nares e de volta o Sobral para o lado direito para tentar bloquear o lado esquerdo do Fortaleza, que com o Bruno Melo e Oswaldo é muito forte. Existem alternativas dentro do mesmo tema também. Prever não tem como. Galera que está também pelas redes sociais, todo mundo é bem-vindo, obviamente. 3466-2040 para você mandar sua mensagem e eu convido para a galera da TV não, mas a galera da TV aumenta o volume, tá? Mas para a galera que está nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, coloca agora o fone de ouvido. Vou dar até um tempo, vou conversar aqui rapidinho com o Anderson e com o Danilo. Já falei com o Danilo, vou aqui com o Anderson, só para dar tempo para a galera colocar o fone. Vai ser rápido essa participação da turma aí. Ô Anderson, quem é que você acha que pode ser o destaque do Fortaleza no jogo de domingo? Eu acredito que se começar o jogo, para mim, Romarinho. Ele tem tudo para ser a principal peça desse time do Fortaleza, mesmo eu tendo muita confiança no Wellington Paulista. Legal. O Alex quer falar comigo? Tudo certo, então. Vamos agora com o Danilo Queiroz. Danilão, o que é que você acha que pode ser o destaque do lado do Ceará, hein? O principal candidato, José, vai ser sempre o Vina, pela qualidade que ele tem e como ele joga com essa equipe, né? Muito à vontade com o time. Mas tem outros candidatos. O Léo Chu, acho que é um candidato. E o Saulo Mineiro, por aquela vontade que ele tem e deve entrar durante o jogo, também pode ser um candidato importante a fazer, sei lá, gol da vitória, jogadas interessantes no jogo. Legal.